Me dá imagens do professor, é assim que temos que chamar. Logo na abertura do programa, e eu ainda estou nos segundos iniciais do programa, o Didio já estava pontuando aí este homem chamado Cinei Marinho Pedroso, 42 anos de idade. Ô Didio, agora há pouco, na abertura do jornal, você estava já pontuando para a audiência o que é que esse professor fez para ele ser conduzido à delegacia. Eu queria que agora, de forma completa, você falasse para todo o estado qual é a ocorrência policial que o professor Sidney acabou sendo conduzido para a delegacia. Conta tudo, Didio. Vamos lá, Popão, vamos ler na íntegra o que está falando aqui. Pode deixar a tela aí com as imagens do Sidney Marinho Pedroso, a idade dele 42 anos de idade. Pode deixar só a imagem lá, tá? Para poder cobrir, fazendo favor. Aonde no BO, que foi registrado no dia 17, acaba afirmando que na tarde do dia 17 de março de 2025, a coordenação da escola Mário Spinelli acabou ligando para o comunicante alertando que seu irmão de 13 anos de idade havia ido até uma área verde, matando a aula com outros colegas da escola. Que no mesmo momento o comunicante dirigiu-se até a área verde para encontrar o irmão, que quando chegou à área verde, o comunicante visualizou cerca de 5 alunos caminhando com mais 2 indivíduos sem uniforme, andando bem próximo do grupo dos alunos. Que o comunicante desembarcou de seu veículo, repreendeu os alunos e mais os 2 indivíduos sem uniforme. Que nesse momento o seu irmão se aproximou do comunicante e o alertou para não ir para cima dos 2 indivíduos que não estavam sem uniforme, pois eles estavam armados. Que estes 2 indivíduos estavam em uma bicicleta preta. Que estes 2 indivíduos aparentavam ter aproximadamente entre 15 e 16 anos de idade. Que naquele momento o menor, a qual seria vítima da situação, só explicou para o comunicante, que é seu irmão, que uma menina da escola havia ordenado para que ele e os outros alunos matassem aula e fosse até a área verde. Que aí o seu irmão não explicou para o comunicante o motivo dessa aluna ter dado essa ordem. Que o comunicante acabou retornando à escola e foi avisado pela coordenação que outros 2 pais de alunos também já haviam acabado de voltar da área verde com seus filhos, pois estes estavam na mesma situação daquele que é menor e é irmão do comunicante. Que o comunicante soube depois pelos pais desses outros alunos que o havia acabado de ocorrer uma situação de sequestro, onde os alunos foram ameaçados e obrigados a obedecer às ordens dos alunos ligados a uma facção criminosa. Que além disso, o comunicante soube que o vulgo professor, esse que aparece na tela, o Sidney Marinho, de 42 anos de idade, teve envolvimento nessa situação, pois supostamente este professor, que dá aula na escola Mário Spinelli, tem relações próximas com alguns alunos ligados à facção. E por algumas desavenças entre vítimas e os alunos ligados a este professor, ocorreu essa situação de ameaça, sequestro. Registra-se que, além do menor de 13 anos de idade, também foram vítimas nesta situação menores de 12 anos de idade, outro menor de 14 anos de idade e mais 4 colegas identificados por essas vítimas, como este menor, a qual aí a gente não pode estar mostrando. Sim. Mas o teor da situação seria um salve que ali seria praticado, onde o professor, que tempos atrás foi acusado de guardar arma supostamente para uma facção criminosa e já é conhecido da polícia, o mesmo foi preso, encaminhado até a delegacia de polícia civil. Isso aconteceu na escola do estado. Não houve tempo, Rui, de a gente pedir aqui uma nota para a Secretaria de Educação, mas a gente sabe aí que é de praxe, que estão investigando a situação. Verdade. E temporariamente, professor, possivelmente, a própria Diretoria de Estado da Educação estará afastando esse professor. Mas temos uma fala do doutor Bruno, que estará aí explicando o que aconteceu e por que o professor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil no município de Sorriso, Popão. Agora, senhores, play. A Polícia Civil foi procurada, né, numa situação de desespero aqui por algumas vítimas, né, alunos de uma escola da rede estadual, alegando que eles haviam sido vítimas de um salve, né, que é uma espécie de tortura-castigo aplicada por uma facção criminosa, né. Quando a gente chamou essas vítimas para conversar, a gente ficou surpreso, né, que era uma história não muito comum, de que um professor estaria envolvido, seria possivelmente o mandante desse salve. Segundo as vítimas, esse professor ele é integrante de uma facção criminosa,
ele faz uma regimentação de membros da facção criminosa entre os grupos de alunos que ele leciona, e pelo motivo de que as vítimas estariam comentando isso publicamente, né, uma espécie de fofoca a respeito dessa atividade ilegal, o professor teria ordenado que alguns alunos e uma aluna sequestrassem, levassem até a área verde e cometessem essa tortura-castigo aí que eles conhecem como salve. A Polícia Civil conseguiu apreender desde já a menina apontada como uma das sequestradoras, e ela imediatamente confessou a participação e apontou a participação dos demais envolvidos. Ela alega que foi coagida pelo professor, né, que, segundo ela, todos os alunos têm muito medo dele. E quando ela apontou qual seria o professor, né, houve uma espécie de desconfiança muito grande da Polícia Civil, porque a polícia já sabia de quem se tratava. Né, nós tivemos um homicídio aqui, o primeiro homicídio do ano ocorreu no bairro Amazonas, e os homicidas foram presos na casa desse professor. O professor estava dando abrigo aos executores da facção criminosa, eles estavam lá fazendo uso de cocaína, de maconha e com a arma do crime, um revólver 357. Naquela ocasião não houve situação processual que permitisse a manutenção do professor preso, mas nós ficamos assim de olho aberto, né, como posso dizer, meio alerta com a situação, informamos as autoridades responsáveis e quando nos foi relatado isso, aí nós tivemos convicção de que poderia ser verdade o que estava sendo dito. E ouvindo as testemunhas aqui, né, decidi me dirigir até a escola e efetuar a prisão em flagrante do professor. Ele foi preso, né, até o momento ele está preso por integrar a organização criminosa, sequestro e tortura. E aí nós vamos analisar aqui, ver se tem algum crime a mais, se algum dos envolvidos relata algum tipo de coisa mais profunda. De qualquer forma, a gente manifesta uma preocupação imensa, né? Considerando que nesse caso aqui acaba sendo todo mundo vítima, né? Tanto os meninos que sofreram tortura, quanto os menores que são regimentados por crime tão cedo assim. O professor não quis se manifestar até o momento, né? Vai ser dado direito ao interrogatório dele, né? Segundo ele, vai ficar em silêncio, vamos ofertar um advogado e continuar as diligências investigativas aí, solicitar um afastamento decidido da telemático, para ver se a gente consegue levantar mais alguma prova. Doutor Bruno, muito obrigado. O senhor está trazendo aí mais informações e na medida que o nosso jornal for avançando e novas informações surgirem sobre o professor Cinei Marinho Pedroso, assim eu farei e compartilharei com a senhora e com o senhor em nossa audiência.